Boa noite, igreja, paz seja convosco. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Meu desejo é que você sofra um grande impacto com a mensagem que nós vamos trazer nessa noite. Já estivemos aqui pela manhã, pela tarde, e agora nós vamos findar aqui nessa noite, né? E o assunto-alvo nosso nós vamos falar sobre sinais que antecedem a volta de Jesus. Muitos assuntos, né? Mas o foco principal vão ser os sinais que estão acontecendo aos nossos olhos, né? E nós temos que ficar percebidos. Eu vou utilizar aqui de algumas passagens da Bíblia, um discurso que Jesus fez com os seus discípulos, e também um discurso uma carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, né? A partir desses dois pontos de vista, né, a gente vai mostrar para vocês que a volta de Jesus está muito próxima, né? Muito se falou sobre a volta de Jesus, desde quando Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, né? Ele falou que da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, né? E desde então, as pessoas, os cristãos, aguardam a bendita volta de Jesus. Esse vai ser o nosso tema. A gente vai falar sobre os sinais. Antes eu quero orar, pedir a Deus que esteja conosco, já está, né? Que nos abençoe. E a minha oração principal é que você saia do culto desta noite com essa palavra no seu coração, na sua mente, que você nunca esqueça daquilo que nós vamos falar nessa noite, que é muito importante. Essa palavra diz respeito ao nosso futuro, e ao nosso futuro eterno. Vamos estar com Jesus ou não? Será que nós estamos na igreja só para dizer que somos cristãos, ou porque nós amamos a volta de Jesus? É isso que eu quero que vocês aprendam nessa noite, que não saia do seu coração. Vocês vão para casa daqui a pouco, mas não esqueçam daquilo que a gente vai falar daqui a pouco. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor possa nos usar, meu Deus, com grande poder, meu Deus, para transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, esses que aqui estão presencialmente, aqueles que estão online, que possam ser grandemente impactados, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto base, né, um dos textos que eu quero ler para vocês, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A partir de então, a gente vai comentar isso que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, né? Eu não apresentei, né, o pastor falou alguma coisa a meu respeito, e tem uma coisa que o pastor esqueceu, né? A minha esposa está aqui. Além de escola bíblica dominical, é um ministério que Deus nos chamou, e a gente tem orgulho disso, né? A escola bíblica dominical, nós estamos aqui desde quando era a igreja antiga, né? A nossa irmã Cida, falecida no Senhor, ela nos procurou e nos convidou, e desde 94, um ano após meu casamento, né, nós estamos ministrando na escola bíblica dominical. A gente só deu uma paradinha agora por causa da pandemia, não podemos ter aula presencial. Tentamos fazer online, mas foi muito difícil, né? Na plataforma Zoom, mas não teve como, né? Nós achamos melhor interromper, mas a gente vai voltar da aula, né? Essa pandemia vai passar, as vacinas estão chegando. Hoje eu fiquei sabendo que daqui 20 dias, olha só que bacana, daqui 20 dias, os Estados Unidos já vai começar a vacinar a população, né? E essa vacina contra a Covid-19, ela é muito eficaz. Alguns têm medo daqui, medo dali, né? Mas ela é muito eficaz. Olha só, a vacina contra a gripe demorou muitos anos para ficar pronta, e ela tem uma eficácia de 50% a 65%. 65% máximo de eficácia. Por isso que muitos tomam vacina contra a gripe, parece que não tomou nada, continua gripando, né? Agora a vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida por laboratórios, né, muito desenvolvidos.
tecnologias muito mais avançadas, e tem vacina que já chegou, já está atestado, tem 97% de eficácia, praticamente quase que 25% a mais que a vacina da gripe. Essa vacina vai chegar, a gente vai estar mais aliviado, né? E a gente vai poder se reunir com mais tranquilidade, termos aula. Mas uma coisa que o pastor esqueceu, que além de tudo isso, pastor, a minha esposa está aqui, nós temos também um ministério muito bacana, que é o Casados para Sempre. Estamos parados, a gente vai começar a 9ª turma, né? Mas, por enquanto, a gente esperando essa leva, esse isolamento social passar. A gente vai reativar Casados para Sempre, né? Bom, vamos lá. Aqui nesse texto, está falando sobre a vinda de Jesus, a vinda do Senhor. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes aos que já morreram. A minha tradução está escrito que dormem. Mas dormem faz um pouquinho de confusão, porque a gente compara com pessoas que estão com sono e vão para a cama e dormem. Mas a tradução correta, melhor entendimento, aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram e são salvos, aqueles que morreram salvos. Havia uma grande polêmica e até tristeza na igreja de Tessalônica, porque, puxa vida, tanto cristão que morreu, e aí, onde eles estão agora? O que acontece com eles? Aí Paulo continua e diz, né? Ora, para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então Paulo está falando o seguinte, aqueles que morreram, não fiquem preocupados não, aqueles que morreram estão lá no paraíso, eles estão lá aguardando a ressurreição dos seus corpos, né? Sabemos que Jesus, quando morreu, ele desceu lá no Hades, né? Lá no mundo espiritual, e lá no Hades tem 2 lugares separados, um lugar onde as pessoas morreram sem salvação e o lugar onde as pessoas morreram com salvação. Aí o que Jesus fez? Ele pegou todas aquelas pessoas que estavam presas naquele lugar, lá embaixo, e levou lá para cima, que ainda não é o céu definitivo, a gente chama de paraíso, e eles estão lá, mas eles não estão nesse corpo, eles estão apenas na alma, porque o espírito deles já foi devolvido para Deus. Na verdade, todos nós temos espírito, seja crente ou não crente, convertido ou não convertido, e quando essa pessoa morre, quando morremos, esse espírito é devolvido para Deus, esse espírito na verdade é emprestado para que a gente viva nessa terra, nesse planeta, mas a alma, ela fica, a alma que é a entidade que sente, que tem sentimentos, né? A alma, ela é eterna para ir para o inferno ou ir para o céu, depende de como nós, em vida, tratamos as coisas do céu, tratamos as coisas de Deus. Por isso que é importante estar sempre pregando a palavra de Deus, porque é o único meio que a pessoa tem para ir para o céu, não existe outro meio. Inventam, falam coisas que não está baseada na Bíblia para enganar a população, mas o único meio é Jesus para ir para o céu. Ora, então essas pessoas que estão, que morreram, a Bíblia fala que dormem, elas estão lá no paraíso agora, né? Juntamente com aqueles que Jesus levou-os antes da morte dele, aquelas pessoas do Velho Testamento, aquelas pessoas que morreram crendo na salvação em Deus. Bom, então Paulo está falando, olha, não preocupe, eles estão bem, e quando vai ter um momento que eles vão ressuscitar e vão estar definitivamente com Jesus. E ele continua, né? Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança? Quem não tem esperança são aqueles que não conhecem Jesus, são aqueles que vivem a vida dissolutamente, sem compromisso com Deus. Esses têm que preocupar, porque quando eles morrerem, eles não vão para esse lugar que eu estou falando aqui, que é o paraíso, não. Eles vão para outro lugar, né? Ainda vão lá para baixo,
que o Hades, das pessoas, onde as pessoas morreram sem esperança de salvação, ainda vão lá para baixo, e vão ficar muito tempo lá embaixo. Na verdade, eles vão só sair depois do milênio, no trono branco, no julgamento do trono branco, que vão ser julgados, mas a sentença já está decretada, vão para o inferno, né? Mas nós que temos esperança, Paulo está falando para os Tessalonicenses, fiquem tranquilos, não fiquem tristes, porque o nosso alvo é o céu, e alcançaremos o céu. Amém, irmãos? Então, nós somos como aqueles de Tessalonicenses, nós temos esperança. Temos ou não temos? Temos esperança, nossa esperança é o céu. Nós, como cristãos, nunca podemos perder de vista que a nossa caminhada é difícil, mas a nossa esperança nunca pode ser esquecida, que é o céu. A nossa esperança é o céu, né? E continua aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram, aqueles que nele morreram, né? Então não se preocupe com isso. Dizemos a vocês, pela palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, ou que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não vamos passar na frente, precederemos aos que já morreram. Então tem uma ordem. Primeiro, no arrebatamento da igreja, Jesus vai vir, aí vai desencadear o arrebatamento. Mas primeiro aqueles que morreram, que estão lá no paraíso, vão ter seus corpos ressuscitados, né? E logo após, a igreja arrebatada não vai morrer, vai continuar viva, só que os seus corpos, esse corpo que a gente tem aqui agora, ele vai ser transformado num corpo glorioso, um corpo que não peca. Na verdade, não vai ter nenhuma possibilidade de pecar, porque Satanás não está no céu, os demônios não estão no céu, só Deus, só Jesus, né? E outra coisa muito importante, o Espírito Santo, que nunca abandonou a igreja, não vai abandonar a gente, não vai abandonar a igreja no arrebatamento, não. Ele vai subir também junto com a igreja. Continuando aqui, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. É o que nós acabamos de falar. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. É o que nós falamos também. Então, chegamos à conclusão, biblicamente falando, que Jesus vai voltar. Mas a volta de Jesus vão ser em duas etapas. A primeira etapa, só a igreja vai perceber, só a igreja vai escutar o soar da trombeta, que está lá em 1 Coríntios 51, 52. Né? Essa é a primeira etapa da volta de Jesus. Seremos arrebatados e ficaremos lá com Ele, e aí a gente vai iniciar uma grande festa no céu, uma grande festa. A Bíblia diz que Jesus vai nos dar prêmios por conta disso, por ter servido fielmente aqui na terra, né? E a outra etapa da segunda vinda de Jesus é um assunto posterior, podemos tratar até no estudo de quarta-feira que a gente está bolando. É outra etapa em que diz a Bíblia que todo olho verá. Ele vai descer lá no território, no Israel, vai descer no Monte das Oliveiras, vai fender o monte, vai ser um evento mundialmente conhecido. O mundo vai ter passado por tanta coisa terrível, que é a grande tribulação, que também não é o nosso assunto. Aí mais esse evento, e Deus vai destruir o exército de Satanás com as palavras da sua boca, vai ser uma coisa bacana. Mas nós não veremos isso, até veremos com os corpos gloriosos, né? Porque eu creio, a igreja que nós congregamos também crê, que o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer antes da grande tribulação. Há pessoas, e nós respeitamos, que acham que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação. Há pessoas também, nós respeitamos, que pensam e pregam e afirmam que a igreja vai adentrar no milênio, e lá para frente, antes da inauguração do novo céu e nova terra, que tudo será perfeição, a igreja assumirá seus corpos gloriosos, um arrebatamento para transformar seu corpo. Nós cremos que nós seremos arrebatados tão logo
a primeira etapa da segunda vinda de Jesus aconteça. O apóstolo Paulo diz que a igreja, nós seremos poupados da ira vindoura. A ira vindoura, teólogos entendem que é a grande tribulação. A grande tribulação. Então eu creio que nós não passaremos. Que bom, né? Que bom, que bom. Que vai ser terrível a grande tribulação. Continuando aqui. E assim estaremos com o Senhor nos ares. Console-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5, versículo 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, de modo que nenhum escapará, né? Então, aqui está bem claro, é o assunto da nossa noite, sobre quando Jesus vai voltar. Alguém sabe quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Mas a gente pode perceber os sinais da volta de Jesus cada vez mais claros dos nossos dias, cada vez mais claros, e esses sinais cada vez mais intensos, mais sinais e mais sinais num espaço de tempo mais curto. E é o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, né? Ele compara a vinda de Jesus como ladrão. Ladrão não avisa quando vai voltar, quando vai invadir uma casa, um estabelecimento. Ele compara como a mulher grávida. 40 semanas está determinado normalmente para que a gravidez se estenda. E aproximando as 40 semanas, que dão 9 meses completos, né? A mulher começa a ter contrações, ou não é? Contrações. E essas contrações, aproximando o parto, as contrações vão acontecendo com mais vezes, com mais frequência, mais frequência, até que o neném nasce. É isso que a gente está vendo, e é o que o apóstolo tentou explicar para a igreja tessalônica. Os sinais é como se fossem as contrações aumentando, diminuindo o espaço-tempo, os sinais, as catástrofes, tudo que a gente está enxergando acontecer, está aumentando a intensidade. Sinal da volta de Jesus. Vocês concordam comigo? Preste bem atenção, não perca a palavra, isso é muito importante para você. Eu quero que você saia dessa noite aqui, você que está nos assistindo no YouTube, que nunca esqueça daquilo que a gente está falando, porque Jesus está voltando, e é muito breve a volta de Jesus. Só para terminarmos aqui a leitura. Mas vocês, irmãos, que não são das trevas, não tem ninguém das trevas aqui não, né? Nós temos esperança da volta de Jesus. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, somos do dia. Amém? É uma palavra de encorajamento para você esperar, para a igreja esperar a volta de Jesus. Bom, isso foi só uma introdução. Agora nós vamos começar a falar sobre como Deus arquitetou tudo isso que vai culminar na segunda volta de Jesus. Deus é muito organizado, muito, né? Preciso. Tem um vocábulo grego que é oikonomia. É como se tratássemos isso como se fosse uma administração de Deus. Tudo está acontecendo no tempo certo, né? Deus fez que o homem fosse formado do pó da terra, deu-lhe uma esposa, e a população foi aumentando, e Deus planejou tudo isso através de séculos criativos. 3 séculos criativos. O primeiro século criativo, tudo que aconteceu antes do dilúvio. Então a gente chama de século antediluviano, com as dispensações da inocência e da consciência. Depois desse século, né, depois do dilúvio, que trouxe uma mudança drástica na topografia, no clima do planeta, né, rios e assim por diante, começou um outro século criativo com as suas dispensações. E nós estamos nesse século chamado século presente, pós o dilúvio. E esse século presente que a gente está vivendo hoje, passaram-se várias dispensações também, que a gente não vai
nem vai falar, né? Várias dispensações. E a última dispensação desse século presente é a dispensação, esse período. O que é uma dispensação? Dispensação é um período pelo qual Deus prova o homem a uma certa revelação. E nós estamos sendo provados nessa dispensação da igreja, dispensação eclesiástica, né? Dispensação da fé. O homem está sendo provado pela fé no Salvador, né? É essa prova que Deus nos cabe hoje nessa dispensação, se seremos aprovados ou não pela fé, né? Estamos então, portanto, na última dispensação. E nessa última dispensação, né, nós estamos vivendo o tempo de uma igreja. Na verdade, o apóstolo João, né, ele recebeu revelações incríveis a respeito do final dos tempos, sobre o fim, né, sobre a volta de Jesus, sobre o fim. O mundo aí fala que o fim do mundo. O apóstolo João viu tudo isso. Ele ficou atônito, porque ele viu coisas que ele nem imaginava. Eu acho que ele viu até, com certeza, ele deve ter visto aviões, ele deve ter visto guerras, mísseis, ele deve ter visto um tanto de coisa que ele não entendia nada, né? Então, posso dizer para vocês que, quando João viu, ele viu isso no mundo espiritual. Ele viu no mundo espiritual. Chegamos à conclusão, pela Bíblia também, que existem dois mundos. É o mundo que a gente está vivendo, que é o mundo físico, né? Que eu consigo te enxergar, eu falo, eu ouço, eu sinto cheiro, o tato. Esse mundo físico, ele é real, a gente está aqui se comunicando. Mas existe um outro mundo, e muita gente não sabe disso. Existe um outro mundo, que é o mundo espiritual, que ele anda paralelo a esse mundo. E ele é tão real quanto esse mundo físico. Nesse mundo espiritual habita seres espirituais. E a gente não pode enxergar, porque nosso olho é olho natural, a não ser que Deus permita. E Deus permitiu João ver o mundo espiritual, né? Então, quando Deus permitiu que ele visse tudo isso acontecendo, é porque, inclusive, já aconteceu. Mas como que é isso, irmão? É complicado, né? Mas acontece que existem dois tempos também. Tem um tempo humano, que é esse que a gente chama de Cronos, que é um tempo gerado, né, gerido pela rotação da Terra em seu próprio eixo, rotação da Terra sobre o Sol, né, que aí aparece, nós temos os segundos, minutos, anos, décadas, séculos, não é isso? Né? Mas tem o tempo de Deus, que a gente chama de Kairos. E nesse tempo de Deus é diferente, totalmente diferente do nosso tempo. Então, para Deus, isso já aconteceu. Então, quando nós oramos, pedimos a Deus, Senhor, acontece, me abençoa, isso, aquilo, tal, e Deus traz a revelação, e a revelação de Deus, bacana, é porque no mundo espiritual, inclusive, já aconteceu e vai acontecer, vai materializar-se, se nós continuarmos fiéis a Deus, aqui no mundo físico. Deus entrega essa bênção. Onde eu quero chegar? Puxa vida, mas o apóstolo João viu tudo isso, então vai ser coisa terrível, vai ser terrível mesmo, muita gente vai morrer. Para ter uma ideia, na grande tribulação, está escrito na Bíblia, né, 1/4 da população do planeta vai morrer de tragédia, vai morrer, né? Vai ter tantos corpos para enterrar que não vai ter lugar para enterrar, de tanta gente que morreu. Vai acontecer. Então vamos orar, a igreja inteira, vamos jejuar para isso não aconteça. Não tem jeito, já aconteceu no mundo espiritual. É um evento apocalíptico. O que é isso? Deus não vai voltar atrás. Já aconteceu, vai acontecer, né? Então, eu quero chamar a atenção da igreja, eu quero chamar a atenção de vocês, que nós precisamos mais do que nunca estar atento, porque essas coisas vão acontecer. Jesus vai voltar, e uma forma de pouparmos dessa ira vindoura é ser arrebatado com Jesus. Então, sejamos fiéis, sejamos esperançosos da volta de Jesus. Inclusive, para aquele que ama a volta de Jesus, tem até uma coroa reservada. Vocês sabiam disso?
Deus é tão bom, mas tão bom, que aqueles que desejam, amam a volta de Jesus, a Bíblia diz que tem uma coroa chamada coroa da justiça, para aqueles que amam a volta de Jesus. Tem mais coroas também para quem vai para o céu, mas essa coroa é importante, é a coroa para quem ama a volta de Jesus. Bom, isso aqui foi uma introdução. Vamos falar agora dos sinais que estão acontecendo aos nossos olhos, né? Noticiários, acontecimentos no mundo, e eu acho que nós como crentes, mais do que nunca, a gente tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo. Não é pecado ficar sabendo de notícias, não é pecado assistir um telejornal, não é pecado não, nós temos que estar informados, temos que ter televisões, temos que ter todos os meios de comunicações que nós pudermos ter em mãos, para a gente saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e principalmente em Israel. Israel é o relógio de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre Israel. Bom, eu vou usar duas passagens rapidamente para ilustrar como identificar os sinais da volta de Jesus. A primeira passagem eu vou utilizar de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Né? Aqui Paulo, que não é apóstolo, a gente chama Paulo de apóstolo carinhosamente, né? Muitos pregadores chamam apóstolo Paulo, mas apóstolo, escatologicamente falando, né, são aqueles 12 que seguiram Jesus, porque Deus tem um plano para aqueles 12, lá no final, né, no milênio, né, lá na novos céus e nova terra. O apóstolo João falou de 24 anciãos, sendo que nós entendemos pela Bíblia que 12 anciãos são os 12 apóstolos, e os outros 12 são as tribos de Israel, 12. Por isso que quando Judas morreu, traiu Jesus, morreu, ficaram só 11 apóstolos. Aí estava errado, tinha que colocar mais um apóstolo lá, para completar o número 12. Né? E tiraram na sorte, Urim, Purim, né? E caiu num cidadão lá, e ele que se tornou apóstolo. Né? Então, apóstolo Paulo, carinhosamente, conversando com Timóteo, um jovem pregador, um jovem aprendiz, né? E ele deu algumas instruções a Timóteo. Está escrito assim: ó Timóteo, ó igreja, principalmente nós aqui, nesse século 21 que nós estamos vivendo, sabe de uma coisa, o final dos tempos vão ser muito difíceis, os tempos que precedem a volta de Jesus vão ser muito difíceis. Alguém aqui está achando que é moleza viver nesse século? Quem acha que é moleza? Eu não acho não, está muito difícil viver, está paira alguma coisa diferente no planeta, na nossa comunidade, tantos crimes, tantas coisas ruins, tantas notícias ruins. Os tempos serão difíceis, e realmente hoje está difícil. Estava difícil lá atrás, mas tem alguns parâmetros que nos corrobora dizer que ainda não era tempo de Jesus voltar. Né? Você sabe que Israel é o relógio de Deus, Israel é muito importante. Se não é Israel, Jesus não volta. Né? A promessa de Deus é a nação de Israel, que começou lá com Abraão, né? Inclusive inaugurando uma dispensação, né? Que é a dispensação patriarcal, a aliança que Deus fez com Abraão, e formou-se ali a nação de Israel. Israel é muito importante, mas como Jesus viria pela segunda vez, sendo que Israel não era um país? Israel tornou-se um país reconhecido mundialmente pela ONU em 1948. Antes, Israel não existia só aquele território. Mas Israel, desde a invasão babilônica em 586 a.C., Israel foi dizimada como nação. 70 anos após, né, o cativeiro babilônico, o Império Medo-Persa, através do imperador Sírio, permitiu que eles voltassem a ajudar e reconstruíssem o templo, a cidade, reconstruíssem lá. Mas eles continuavam submissos ao Medo-Persa, ao Império Medo-Persa, depois ao Império Grego, depois ao Império Romano.
depois aos turcos, otomanos, ingleses. Só em 1948 que Israel tornou-se uma nação independente. Uma reunião da ONU, um brasileiro, ele deu voto de desempate, era o presidente da Assembleia da ONU, Graça Aranha é o nome dele, né? Então, desde 1948, a figueira, né? Que Jesus vai falar sobre a figueira, preste atenção na figueira, a figueira ela floresceu, né? Então, nós temos base para dizer que lá atrás não tinha como falar que Jesus está voltando, mas vamos continuar, né? Então, nessa passagem, nessa palavra de Paulo a Timóteo, fica bem claro, né? E nós, nos nossos dias, que os dias estão muito difíceis. A cada ano as coisas só pioram. A cada ano a coisa só piora. A economia, infelizmente, parece que vai pegar, mas não pega. Tem tanta gente que não quer que a nossa, falando Brasil, que a nossa economia vá para frente. Tem muita gente que é contrário ao nosso presidente. Graças a Deus mesmo. Você pode até não estar em acordo comigo, mas o nosso presidente é resultado de oração da igreja. Pode ter certeza. Nós temos um presidente temente a Deus. Pode falar muita coisa assim, parece que meio sem pensar, né? Estourado, né? Ele é uma pessoa temente a Deus. O Brasil nunca teve um presidente temente a Deus. Os nossos presidentes anteriores, falamos porque nós sabemos de fatos, foram corruptos. Eles não ligaram para a população, não. Deram alguma coisa lá, mas roubaram muito mais do que deram. O nosso presidente, ele é temente a Deus. Ele é temente a Deus. A mídia está querendo derrubar, mas ele é uma resposta de oração da igreja, né? Então, a cada ano as coisas só pioram. Mas não é pessimismo, não é querer que o circo pegue fogo, não. A gente enxerga isso. É uma realidade. Irmão, seguir Jesus está cada vez mais difícil, tá ou não está? Quem fala que seguir Jesus está fácil? Ah, pode ser que em Pouso Alegre está fácil seguir Jesus. Vai seguir Jesus lá nos países muçulmanos. Vai seguir Jesus nesses países que é contrário totalmente ao cristianismo. É muito difícil. A nossa realidade é diferente. Está difícil. Mas vamos lá. O que Paulo está falando que nos últimos dias, nos últimos tempos, precedem a volta de Jesus? Primeiro ele fala que muitas pessoas egoístas aparecerão. Lógico, muitas pessoas egoístas. Pessoas amantes de si mesmas, né? Hoje o que está na moda, o que é? Selfie. O que é selfie? Olha eu aqui, vou tirar uma selfie aqui, tá? Eu tirei essa selfie no culto da manhã, no culto da tarde, vou tirar uma aqui também, ó. É isso. Pessoas que amam a si mesmas, muito mais do que o próximo, e fica tirando selfie, postando selfie. Olha como é que eu estou bonita aqui, olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Nada contra a selfie não, mas tem gente que está indo até longe demais, né? Fazendo cada foto que é um escândalo, né? A gente vê no Facebook, não acredito. Mas é isso que nos reserva nos últimos dias, é isso, né? Ah, irmão, tá muito forte, mas é o que acontece, irmãos, não leva a mal não, né? Ele fala também aqui de pessoas avarentas. Pessoas avarentas é aquele apegado demasiadamente às coisas materiais, não liga para o próximo, só quer pensar nas coisas materiais. Está aqui. Nos últimos dias, pessoas presunçosas. O que é uma pessoa presunçosa? Pessoa orgulhosa. Pessoas que se acham, né? A gente vê tantas pessoas, né, na política, né, que se acham, é o bom, é ele que faz acontecer, né? Não só na política, mas nos meios de comunicação. É o que vai acontecer, é o que vai aparecer nos últimos dias. Também pessoas muito arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Uma pessoa vaidosa ao extremo, né? Soberba. Tudo isso está reservado para os últimos dias que antecedem a volta de Jesus, né? A gente vê muito acontecer isso. Continuando, aqui ele fala também, eu não estou lendo aqui não, mas é isso que está acontecendo, é isso que está escrito, tá? Pessoas
aparecerão muitas pessoas blasfemas. O que é uma pessoa que blasfema? A pessoa que blasfema é uma pessoa que xinga Deus, são xingadores, são pessoas que não têm temor nenhum com Deus. Sabe o que é isso? Não tem temor nenhum com Deus? Nos últimos dias vão aparecer muitas pessoas dessa forma, e tem aparecido, tem ou não tem? Quantas pessoas que fazem chacota de Jesus, chacota da Bíblia? Nos últimos dias vai acontecer muito isso, cada vez mais. Pessoas desobedientes aos pais, pessoas matando, brigando com o pai, brigando com a mãe, e isso está acontecendo no nosso tempo e está aumentando cada vez mais. Pessoas ingratas, está escrito, pessoas ímpias ou profanas. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo que nos últimos dias aparecerão muitas pessoas profanas, ímpias. O que é uma pessoa profana? É aquela pessoa que é contrário ao santo, contrário a santo, totalmente contrário a santo, né? Não tem nenhum temor com as coisas de Deus. E a gente vê nos noticiários, nas redes sociais, pessoas fazendo manifestações contra a obra de Deus. São os chamados globalistas, são os chamados universalistas, os liberalistas. Que coisa que é essa? Tudo isso está acontecendo aos nossos olhos. Isso não acontecia antigamente, não. Por isso que as coisas estão intensificando. E isso é um prenúncio iminente da volta de Jesus. Esses globalistas, aí a gente inclui travestis, LGBTI, homossexuais. Não que a gente não os ama. Jesus amava todo mundo. Ele chegava perto de leproso, que todo mundo tinha medo de pegar lepra, e ele abraçava leproso. Nós amamos essas pessoas, queremos que eles salvem. A gente não concorda com o comportamento deles, isso a gente não concorda, a gente não senta a roda deles também não, né? LGBTI, homossexuais, né? E eles são tão depravados, essa é a palavra que mais se encaixa, que eles fazem demonstração de chacota às coisas de Deus. No carnaval do ano passado, em São Paulo, uma escola de samba lá, uma pessoa, logicamente, fantasiada, na verdade, endemoniada, né? Se fantasiou de Satanás, e outro ensinando que era Jesus, e arrastava Jesus pela avenida, né? Outros pegando a Bíblia, rasgando a Bíblia, comendo a Bíblia. Pessoas que têm coragem, né? Têm coragem, profanos, têm coragem de defecar em cima da Bíblia, defecar na igreja. Mulheres fazendo isso, né? Mulheres fazendo isso, queimando igrejas, depredando igrejas, né? Então, isso tudo é uma coisa que está acontecendo nesses dias, e tudo isso é uma intensificação dos sinais da volta de Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês concordam comigo? Vocês enxergam isso também? Amém, é isso mesmo. O que mais? Bom, mas sempre existiu isso. Sodoma e Gomorra também era depravada, mas não chega nem aos pés dos dias atuais, pode ter certeza disso. E eles foram destruídos, né? O que mais que o apóstolo Paulo fala a Timóteo? Sem amor pelos outros, surgirão muitas pessoas sem amor pelo seu semelhante, pela família, né? Sem afeto natural, pessoas frias, não se condoem com a dor do outro, não tem apatia, né? Com as pessoas. Isso vai intensificar, né? Jesus diz lá em uma parte de Mateus 24, que no final dos tempos, o amor de muito se esfriará por causa da iniquidade. Iniquidade é um pecado terrível. A iniquidade não é um pecado qualquer, não. A iniquidade é o pecado que a pessoa programa, projeta e executa. Não é um deslize,
não prestei atenção e pequei, perdão, Senhor, me perdoa, né? A iniquidade é diferente. É um pecado de iniquidade, aquele pecado projetado. A pessoa quer pecar, ele projeta aquele pecado e executa. Intensificarão muito nos últimos dias. Que mais? Pessoas incontroláveis, irreconciliáveis, né? São aquelas pessoas que você, cabeça dura, a gente mostra para eles, olha, a Bíblia é verdade, siga a Bíblia, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que estão com um casamento quase que destruído, você vai dar um conselho para eles na Bíblia, eles não aceitam, divorciam, levam a vida deles, uma vida desastrada, uma vida cheia de derrotas, cabeça dura, irreconciliáveis, incontroláveis. É isso que a gente está vendo nos últimos dias. Tem a solução, Jesus é a solução, Ele pode resolver a sua situação. A pessoa não quer nem saber, ainda maltrata a gente fica, meu Deus, né? O que mais que está elencado aqui? Caluniadores, né? O que é uma pessoa caluniadora? É uma pessoa que fala mentira, fala calúnia. Hoje está na moda, né? Fake news. O que é fake news? Fake news é uma mentira. Muitas vezes de propósito, na maioria das vezes de propósito, né? Para denegrir, para derrubar pessoas. Tem derrubado pessoas em eleições, tem dificultado eleições de políticos, coisas que vão resolver, vão ser muito bom para a população, mas tem um fake news e a pessoa embarca nesse fake news e estraga tudo. Nós temos que tomar muito cuidado no Facebook, Instagram, para a gente não compartilhar coisas que a gente não tem certeza se é verdade, porque senão a gente vai estar propagando a mentira, né? Então pense bem naquilo que você vai compartilhar, vê se é verdade. Se não for verdade, não faça, porque você está sendo um colaborador desses caluniadores, né? E nos últimos tempos vai aumentar muito, né? E aí continua, né? Sem domínio próprio, né? Pessoas incapazes de se controlarem, cruéis, violentos. Nos últimos tempos aparecerão inimigos do bem. Essas pessoas que não têm amor para com os bons, né? Pessoas que só querem o mal, né? Hoje em dia também é comum, as pessoas aplaudem aquilo que é errado. Olha o noticiário na TV, né? Lá em casa já falei, no culto mais cedo, a gente procura não assistir noticiário da Rede Globo. Rede Globo, Globo News, eles são terríveis, e aquilo entra na nossa cabeça, e a gente pensa que é verdade. A Globo fala que morreram tantas pessoas de Covid. No Brasil, quase 170 mil pessoas já morreram. Mais de 6 milhões de pessoas estão infectadas. É a notícia que ela dá. É errado, não é? É verdade. Mas só que ele para aí. A gente assiste. Cá para nós, vocês têm liberdade de escolher, né? Lá em casa a gente não assiste, a gente assiste Record, por exemplo. Essa mesma notícia dada na Record, olha só como que eles falam. Da mesma forma da Globo, eles falam que tem 6 milhões infectados e que tem 170 mil mortos. Mas eles vão além, eles não param não. Eles falam que tem 5 milhões e 600 mil recuperados. 5 milhões recuperados, 5 milhões e 600 mil recuperados, que estão em acompanhamento, 400 mil. Ora, se você ouve da Rede Globo, você pensa que 6 milhões vai morrer. Não vai morrer nada, 5 milhões e 400 se recuperaram. Nosso pastor recuperou, né, pastor? Teve Covid, recuperou. Na Globo, ele está, e quem pegou Covid, está nesses 6 milhões e pronto, acabou, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com os noticiários. As pessoas aplaudem aquilo que é ruim, mas as notícias boas nem dão manchete, só passa, mais ou menos. Então, isso é um sinal dos fins dos tempos também, né? As coisas boas não se falam, as ruins exaltam.
Bom, isso trazendo para o nosso dia. Continua falando de pessoas traidoras, pessoas precipitadas, né? São pessoas obstinadas, teimosas, né? Soberbas. E no final fala pessoas amantes dos prazeres, né? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tem tanta gente aí, né? Que deixa de cultuar a Deus, deixa de buscar a Deus para dar liberdade aos seus prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí termina aqui com o apóstolo Paulo falando a Timóteo: olha, dessas pessoas fogem, sai fora, fogem dessas pessoas, porque não traz nenhum benefício para você, pelo contrário, vai te contaminar. Sai, foge dessas pessoas. Então, terminando esse texto aqui, foi o ponto de vista que Paulo passou para Timóteo de sinais que acontecerão no fim dos tempos, precedendo a volta de Jesus. E a gente vê que esses sinais estão intensos, intensos demais. Por isso que nós falamos com toda autoridade, a volta de Jesus está muito próxima, muito próxima, muito próxima. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Bom, agora tem um bate-papo de Jesus com seus discípulos, né? Jesus ainda não tinha morrido, não tinha sido crucificado, e Jesus sempre falava para os discípulos que ele deveria morrer, e os discípulos não aceitavam isso, né? O discípulo queria ficar com Jesus o resto da vida, né? Mas o plano de Deus não era esse. Bom, mas aí Jesus, aí você vai morrer, vai ressuscitar, tal, e aí, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a humanidade, né? O que vai acontecer? O Senhor falou que vai voltar, mas quando é que o Senhor vai voltar? Era o bate-papo dos discípulos com Jesus. Aí lá em Mateus 24, está escrito assim, Mateus 24, 32, né? Agora é o ponto de vista de Jesus para com seus discípulos. A gente viu de Paulo para Timóteo, agora de Jesus para os seus discípulos. Jesus falou, agora rapidamente, em versículo 32 do capítulo 24 de Mateus, né? Mateus é um discípulo e escritor, um apóstolo e escritor desse evangelho, que na igreja do Evangelho Quadrangular é um dos quadrantes, né? Aquele símbolo da coroa púrpura, nós cremos, e nós propagamos que Jesus voltará, o rei que voltará, né? Vamos lá. Jesus fala da lição da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, tudo que nós falamos aqui, né? E vamos falar mais ainda, e Jesus vai mostrar para eles. Assim, quando vierem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo. Jesus está próximo, o dia está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar, né? Então Jesus estava mostrando para eles que eles tinham que acreditar, porque Jesus estava falando a verdade, né? E tudo ia acontecer. Mas o que Jesus revelou para eles? Vamos lá. Na verdade, essa lição da figueira é um resumo de tudo que Jesus vai falar, né? Resume todo o sermão escatológico que Jesus vai começar a falar para eles. E Jesus começou a falar o seguinte, no versículo 4, eu vou resumir aqui, tá? No versículo 4, ele diz que nos últimos dias, que precede a volta dele, aparecerão falsos cristos, né? Bom, a gente estuda, a gente vê que os falsos cristos não é coisa do passado longínquo, não. Esses falsos cristos, eles apareceram a partir do século XX. Pessoas que se intitularam salvadores, cristos, tudo mentira, porque não é nada, né? Não é nada. Já morreram, muitos já não estão mais aqui. Mas a cada dia, se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver muitos falsos cristos, falsos messias, falsos salvadores.
e isso tende a aumentar. E, infelizmente, tem arrastado pessoas, tem arrastado almas, e arrastado para longe de Deus. E as pessoas muitas vezes vão inocentes achando que é de Deus, mas são falsos, são falsos. Segundo aqui, no versículo 6, Jesus falou para os seus discípulos que antes que ele volte novamente, vai haver muitas guerras, vai haver guerras e rumores de guerras. Ora, a gente, no nosso século agora, né, guerra sempre existiu, né, mas no século XX intensificou de forma tal que as guerras se tornaram mundiais. Praticamente várias coalizões de países se envolveram nessas guerras. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial envolveu vários países. Guerras que aconteceram no passado eram guerras para conquistar terras, né? Era comum, né? Um país invadir outro e conquistar. Mas aquela guerra isolada daquele país contra outro. Mas no nosso século XX, no século XX passado e o século XXI, né, principalmente no século XX, essas guerras foram de âmbitos mundiais, né? A Primeira Guerra na Europa, apesar que na Europa, mas envolveu muitos países. A Segunda Guerra mais abrangente, envolveu inclusive o Brasil, né? E essa guerra não foi só localizada na Europa, ela teve na costa oeste dos Estados Unidos, né? No Havaí, Pearl Harbor, né? No Japão, culminou com o lançamento das bombas nucleares, 2 bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki, destruíram as cidades. Até hoje ainda tem consequência dessa radiação. Então, essas guerras aconteceram. E aconteceram outras guerras também, posterior, né? A guerra do Vietnã, muitos americanos morreram, saíram derrotados do Vietnã, né? Muita gente morreu, né? As guerras no Oriente aconteceram, que envolveram mais países, né? E essas guerras, a partir da Primeira Guerra, os Estados Unidos sempre esteve envolvido, porque Estados Unidos é a maior nação do planeta, é o maior PIB do planeta. Os Estados Unidos gera um PIB anual de, antes da pandemia, né, logicamente, né, de 25 trilhões de dólares, né? É um país poderosíssimo, né? Nós sentimos muito do Donald Trump não ter ganhado a eleição. Donald Trump é uma pessoa bacana, tem aquelas doideiras dele, aquelas tuitadas, né, que derruba, né, ele ainda é presidente, né, mercados financeiros do mundo inteiro, quando ele fala que vai taxar isso, taxar aquilo, mas ele é uma pessoa que defende a igreja, ele defende a igreja, ele é um cristão, né? Todos temos erros, né? Mas ele é um presidente que defende o cristão, defende Israel, amigo de Israel, né? Ao passo que o que vai sucedê-lo, né, que parece que vai suceder mesmo, né, não tem volta, né? Ele é um liberalista, ele é a favor do aborto, ele é a favor dessas manifestações que nós falamos todos aqui. E isso é ruim que propaga o pecado. Isso é ruim porque destina verbas que poderia usar para outras coisas, para patrocinar esses grupos. O governo do Brasil, antes do Bolsonaro, aquele governo, né, anterior, né, PT, vamos falar claro, ele patrocinava paradas gays. Bolsonaro entrou, ele não patrocina mais parada gay, não dá dinheiro para esse povo, eles estão furiosos. Então a gente sente muito do Donald Trump não ter sido eleito, né? Porque é uma pessoa, mas eu falo uma coisa, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus, amém? Tudo está no controle de Deus. Se ele não for realmente confirmar que ele não vai continuar como presidente, Deus não foi pego de surpresa não, a população quis isso, quis liberalismo, quis as coisas da carne. Deus não perdeu o controle. E quanto aos rumores de guerra, então, essas guerras, eu creio, é um pensamento meu, não vai haver guerra enquanto Jesus não voltar. Depois que Jesus voltar, a igreja ficou arrebatada, a grande tribulação foi instaurada, aí sim vai ter guerra, as coisas vão mal para pior, né?
vai haver blocos de nações que vão opor ao anticristo, né? E vai ter guerra, vai ter muita guerra, muita gente vai morrer, nós já falamos, né? Mas antes de Jesus vir, eu creio que não vai ter guerra, porque se tiver uma guerra, essa próxima guerra vai ser uma destruição total, vai ser guerra nuclear. Estados Unidos tem arsenal para destruir o planeta 8 vezes. A China, eles estão armados até os dentes, uma coisa misteriosa, regime interessante que a China chama República Democrática da China, mas não tem nada de democrático, porque o presidente lá hoje, o Xi Jinping, ele é presidente e na Constituição ele é presidente vitalício, ele não vai sair da presidência, e ele é autoritário, ele não gosta de cristão, e o cristão que está lá e recebe auxílio, esse auxílio que nós temos aqui, lá eles têm também, por causa da Covid, né? Se continuar sendo cristão, não vai receber auxílio emergencial. Para receber auxílio emergencial na China, tem que negar Jesus. Não pode frequentar a igreja cristã. Que democrático que é isso? Mas a China tem arma até os dentes, ela destrói o mundo num piscar de olhos, num aperto de botão. A Rússia também. Então, por isso eu creio que nós não teremos outra guerra mundial antes de Jesus buscar a igreja. Mas rumores de flagrado uma terceira guerra mundial. O Irã, inimigo dos Estados Unidos propôs e intitulou muitas sanções, porque eles não querem entrar no programa nuclear, eles querem desenvolver o programa nuclear deles do jeito que eles querem, não pode, tem que ter fiscalização, eles não querem, e muitas sanções, eles são inimigos declarados dos Estados Unidos, declarados do Ocidente, né? E eles atacaram a base americana no Iraque. Estados Unidos, com a inteligência deles, olhou direitinho e localizou, semanas depois, um general que é o primeiro na escala depois do primeiro-ministro, do presidente. E executou com drone. Não foi nem gente lá, um drone foi lá e explodiu o carro que ele estava e matou o Qassar Soleimani. Qassar Soleimani. Vocês lembram disso? Tem que assistir jornal, irmãos. Isso é um fato muito importante para a gente. Isso é um fato muito importante. Eu fiquei atento. Eu acompanho o mercado financeiro diariamente. E à noite ali, acompanhando o mercado asiático, meu Deus, petróleo subiu 20%. O que é isso? As bolsas de Tóquio, da China, caindo 7, 8%. Circuit breaker, quando interrompe as negociações com uma queda brusca, né? Um fato relevante, porque esse fato, os investidores pensam o seguinte: vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra, porque o Irã não vai deixar barato. E realmente o Irã tentou revidar, mas só que eles não foram muito inteligentes, foram atrapalhados. Numa outra noite, eles começaram a lançar mísseis, não sei se vocês lembram, lançar mísseis sobre o Iraque, a base dos Estados Unidos no Iraque. O Iraque é protegido dos Estados Unidos. Tem um contingente enorme de americano lá protegendo os Estados Unidos, desde a morte do Saddam Hussein, que eles tomam conta lá. Só que num desses mísseis, eles vão e derrubam um avião comercial. Mais de 200 pessoas mortas, ai que tragédia. E a maioria dos passageiros e tripulação era iraniano, fogo amigo. Morreu muita gente, de outras nações também, né? Um voo que ia parece que ia de Teherã para algum lugar da Europa, né? Holanda, acho que Holanda mesmo. Derrubou o avião. Aí eles acalmaram, porque, puxa vida, está complicado, né? Mas quase teve uma terceira guerra. Os investidores ficaram preocupados. Vamos vender os ativos, vamos segurar esse dinheiro e ver o que acontece. Quase que deflagra uma terceira guerra, né? Mas nós temos que estar atentos a esses rumores de guerra. Outra coisa também que Jesus falou que precederia a volta dele, a segunda volta dele, é com relação a terremotos e fome.
Terremotos, a gente vê que a terra está tremendo cada vez mais, né? Teve recentemente terremotos em 2011, né? Tivemos aquele grande terremoto na Ásia, né? No Oceano Índico, Pacífico, que gerou aquele tsunami enorme. Mais de 300 mil almas morreram, né? Atingindo a Indonésia, a Índia, vários países ali do Oceano Índico, né? Foi terrível, né? E depois, sempre teve terremotos. Os terremotos mais recentes que eu lembro, foi terremoto no México, matou muita gente, terremoto no Chile, aqui perto, terremoto no Nepal. Nepal foi terrível, morreu muita gente, porque o Nepal é só morro, só montanha, né? O Nepal que tem um Monte Everest, né? É só terreno acidentado, muita gente morreu, né? Recentemente, o terremoto forte também na Grécia, tem umas 3 semanas. Então, cada vez mais terremotos, né? E terremotos gera instabilidade no governo. Terremoto gera pobreza, né? Pobreza, né? E a gente vê aumentando também, e foi predito por Jesus, a fome, né? A gente viu, né, recentemente gafanhotos, bastante gafanhotos do sul da América, do sul, né? Argentina, Uruguai, rumando para o Brasil, né? Arrasando plantações enormes, são grãos que ia tirar a fome de muita gente, ia gerar riqueza também, né? Eu falei no culto anterior que na Argentina, infelizmente, nosso país vizinho, eles tomaram uma guinada muito ruim para a população. A população colocou um governo de esquerda. Eu sou contra o governo de esquerda. O governo de esquerda, ele quer esse liberalismo, ele quer essas coisas que são contrárias às coisas de Deus, né? O liberalismo, esses esquerda acham que essa faz parte do momento atual, temos que ser liberais, né? E esse governo liberalista, na verdade, eles são corruptos, né? Muita coisa ruim acontece, e eles taxaram a riqueza dos milionários, os mais ricos, uma coisa que não deu certo na França, Sarkozy taxou em tantos por cento os mais ricos fugiram da França, e a França não ficou bem não. Aí o governo anterior, que é o Macron, ele derrubou essa taxação, aí os ricos voltaram para a França e começaram a gerar impostos, mas impostos normais, não taxativos quanto foi feito. A Argentina entrou nessa também. Semana passada, o presidente esquerdista lá taxou a riqueza dos milionários. Adivinha o que vai acontecer? E a Argentina está muito ruim, né? No início da semana, né? Semana agora, 2, 3 dias, as pessoas estão com fome, com muita fome. Um carregamento de frango impróprio para consumo humano, porque ficou mais de 24 horas sem refrigeração, eles tiveram que enterrar, abriram a cova e enterraram aquele frango. O povo estava morrendo de fome, foram lá e desenterraram aqueles frangos e comeram com bactéria e tudo, porque estão passando fome. É isso que vai aumentar como indício, como sinal da volta de Jesus, intensificando. O que falar da Venezuela? Alguém ouve falar noticiário da Venezuela? Só notícias ruins, né? Governo autoritário que passou de um para o outro, com eleição fraudada e a população morrendo de fome. Foi constatado que na Venezuela diminuiu muito a população de cachorro, de cães, de gatos, de pombos. Por que será? Eles estão comendo cachorro, gatos, pombos, porque não tem outra coisa para comer. A Venezuela foi um país muito próspero, muito próximo. A segunda ou terceira reserva de petróleo do mundo está na Venezuela, muito próximo. A commodity que gira o mundo, que gira o planeta, é o minério e o petróleo. E eles têm uma reserva enorme, só que eles estão falidos. Porque esses regimes, eles fizeram com que a população se tornasse escravas,
desse regime e tudo é para eles, né? Então, isso está se intensificando, é a fome no mundo, né? Governos autoritários, governos comunistas, né, que cooperam para que tudo isso aconteça. No versículo 9 de Mateus 24, é escrito também que aumentará o ódio aos judeus e a todos aqueles que professam o nome de Jesus. Nós, igreja, vai aumentar muito o ódio deles conosco. No Brasil até que a gente não vê muito não, mas a gente vê sim. Mas lá fora, eu falei para vocês, os cristãos estão sendo mortos porque são cristãos, porque não negam a Jesus. Cristãos enjaulados, cercados, porta trancada, e abaixam aquela jaula no rio e morrem afogados, trancados. Quantos cristãos decapitados, né? Porque não negam o nome de Jesus, né? Igrejas totalmente queimadas, onde as pessoas não podem, igual nós temos a liberdade de ouvir a palavra de Deus, não pode, né? Muito, vai aumentar muito, e está aumentando, né? Falamos também da tendência do liberalismo, né? E é bom repetir, né? Esse liberalismo é uma revolução, uma nova revolução que está dominando o mundo e dominando as mentes das pessoas, o liberalismo. E as armas do liberalismo, quais são as armas do liberalismo? É uma coisa que a carne gosta. O que é? As armas é feminismo, homossexualismo, teólogos liberais. Tem gente que quer servir a Cristo, mas quer servir light, quer servir satisfazendo também a carne, né? Então, igrejas liberais, se você pesquisar no Google, pastores e pastoras lésbicas, dirigindo igrejas cristãs, baseado em quê? Na Bíblia não é, mas é pior que leiam a Bíblia, né? Na Bíblia está escrito que estarão fora, afeminados, e assim, não vão herdar o reino do céu. Não vão herdar o reino do céu. Mas esse liberalismo, que é a tendência mundial, está acontecendo tudo isso. Pastores, igrejas liberais, e todo mundo vai para o céu. É como que se Deus também fosse liberal. Eu acho que eles pensam o seguinte: lá no final, quando for desencadear a grande tribulação, quando eles voltar, Deus vai mudar de ideia e vai falar: quer saber de uma coisa? Pode vir todo mundo para o céu, do jeito que vocês estão, pode vir para o céu, não tem problema nenhum. Eu acho que eles pensam assim, e não é isso, né? Muita gente está se perdendo e vai se perder porque estão sendo adeptos desse liberalismo, batem palmas para esse liberalismo, né? É o que está intensificando. O que mais? Na verdade, é uma destruição da família, é uma declaração de guerra contra os cristãos. No versículo 10, nós estamos terminando, fala de ódio e escândalos em massa, né? O que é? Ódio de pais e filhos, noticiários constante de legalização de aborto indiscriminado, né? Ódio de quem não concorda com o aborto e briga, se matam, né? A Argentina, falando em Argentina, né, que a gente está muito próximo, lá o aborto é liberado, né? Lá a ideologia de gênero é uma realidade, né? Você vai no hotel na Argentina, tem que preencher uma ficha, como no Brasil também, né? No Brasil você vai, preenche seus dados lá e pergunta quadradinho lá, sexo, masculino e feminino, você faz um X, masculino ou feminino. Na Argentina, os formulários são diferentes. Lá não pergunta sexo, pergunta gênero. Aí tem um rol de umas 30 opções para você, onde você se encaixa. Será que é masculino? Será que é feminino? Será que é trans? Será que é intersexual? Um tanto de coisa. Olha que coisa. Isso é coisa dos fins do tempo.
são sinais intensos da volta de Jesus. Nunca aconteceu isso. A gente está vendo acontecer no nosso século. No nosso século. O que mais? No versículo 11, Jesus fala de falsos profetas. O que um profeta faz? O profeta dá uma mensagem, que essa mensagem é um acontecimento que vai acontecer no futuro. Por isso que é chamado profeta. Mas aqui são falsos. Alguém já ouviu falar de Nostradamus? Claro que sim, né? Na maioria, né? Nostradamus, uma pessoa do século XVIII, né? Um médico francês, e ele, lá, os cálculos dele, sei lá, inspirado pelo inimigo, por Satanás, ele previu que o mundo ia acabar em 2000. Aí tem aquela frase, né? Muito famosa, de 1000 passará, mas 2000 não vai passar. Vocês já ouviram isso aí? De 1000 passará, mas 2000 não vai passar. Já passou 20 anos depois de 2000, não foi, irmão? Nós estamos em 2020. E aí? O mundo não acabou. Ele previu que o mundo ia acabar no ano 2000. E muita gente acreditou. E ficou com o pé atrás. Eu lembro que eu trabalhava na CEMIG, e eu tinha uma equipe de proteção e controle, e a CEMIG estava introduzindo as nossas proteções digitais. E as proteções digitais, aquelas proteções que protegem equipamentos, protegem linhas de transmissão, né, para que não aconteça aquilo que aconteceu no Amapá, queimou, torrou um transformador, estão trabalhando até, diz que quinta-feira volta lá. E a gente trabalhando nessas proteções digitais, que tem um processador, e falaram que na virada de 1999, 4 dígitos, para o ano 2000, os processadores iam dar um pane, dar um bug. E a gente não sabia o que as proteções iam entender, se era um comando de abrir disjuntor, ou de fazer um religamento, alguma coisa. Os computadores iam entrar em pane. Quem lembra disso? O Leandro lembra da área, né? E a CEMIG nos colocou de plantão, e passamos a noite lá na CEMIG. Eu fiquei lá de 11 horas da noite até 3 horas da manhã, não aconteceu nada. As proteções continuaram da mesma forma. E foi até um ano complicado, porque foi um ano que deu uma enchente muito grande aqui, na virada do ano 99 para 2000, que forçou a gente a vir para cá. Não tinha nem essa igreja não, tinha terreno, mas não tinha nem telhado. A gente fazia culto, né, pastor? De dia, né? Fizemos uma Santa Ceia aqui uma vez, bacana, tem foto da Santa Ceia. Não era ali, não, era aqui, né? Lá era o quintal, era aqui mesmo, né? E a gente, não aconteceu nada, né? Aquela enchente muito grande. Mas Nostradamus, falso profeta, né? Tem uma profecia também, que eu lembrei no culto da tarde. Eu não era convertido, eu não conhecia Jesus, foi em 1982, não sei se vocês lembram disso, mas eu pesquisei no Google, né? Porque como eu não conhecia Jesus, eu não estava nem aí para as coisas, nem sabia que Jesus ia voltar. Eu não conhecia Jesus, como muitos no mundo, e não sabem de nada que nós sabemos. E disse que naquele ano, os planetas iam alinhar, um planeta aqui, outro planeta aqui e tal, em 1982, num certo dia lá, que não lembro mais. E que, quando acontecesse aquele alinhamento 100%, Jesus ia voltar bem naquela hora. Olha que coisa, atrapalhada. E está lá, e pá, alinhou. Houve alinhamento mesmo, mas Jesus não voltou. Então são falsos profetas que querem marcar data. Nós não podemos marcar data, mas uma coisa nós temos que estar muito atentos. Eu falei que a figueira é uma representação simbólica de Israel, não falei isso? Israel, a partir de 1948, é um país. Jesus pode voltar, que lá tem um país para ele pisar, falar, esse aqui é Israel, Monte das Oliveiras. O povo de Israel mora lá. E Jesus fala que, no final dessa parábola da figueira, ele fala assim, ó, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que as coisas aconteçam. Agora, se a gente ligar, a figueira, Israel, é um estado, floresceu em 1948. Em Salmos diz que nossa vida não vai passar muito.
70, 80, no máximo 90 anos. Se a gente somar 1948 com 80 anos, vai dar 2028? Eu não quero marcar a volta de Jesus, de maneira alguma. Todos que fizeram isso deu errado. A gente fica atento, porque as coisas vão cada vez mais se intensificar. Servir Jesus vai ser cada vez mais difícil. Os sinais estão cada vez mais claros e intensos. Covid-19, que coisa mais louca, que fez com que países derrubassem PIB, economia de países poderosíssimos. E aí, muito louco. Eu acho que os sinais estão muito claros, nós devemos prestar muita atenção, né? E Jesus falou aqui, em Lucas 12:40, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Então, aqueles que não estão preparados não sabem de nada, mas nós estamos nos preparando. E o meu desejo, o desejo do meu coração, vocês que estão aqui, vocês que estão na rede social, no YouTube, no Facebook, que essa palavra nunca saia do teu coração, que você nunca deixe de ter esperança que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, vai cumprir todo o plano de Deus. Tudo que Deus planejou vai acontecer. Assim como aconteceu lá no passado, que profetas muito tempo atrás profetizou sobre algum evento e aconteceu. Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar e nós temos que estar atentos. Bom, para nós finalizarmos, né, mais uma coisinha. O que a gente pode falar sobre o ano de 2020? Que ano louco, não é, irmãos? Que ano louco, doido. Coisas que nunca aconteceu na história da humanidade. Eu não vou falar que é privilégio. Sei lá se isso é privilégio ou não. Mas a nossa geração está vendo isso, coisa que gerações nenhuma viu. Isso que está acontecendo no nosso planeta. Por isso que a volta de Jesus está muito próxima. O que aconteceu em 2020? Falei com vocês o rumor de guerra Estados Unidos e Irã. Não vamos perder o foco. Irã está revoltado contra os Estados Unidos. Não vamos perder o foco desse rumor de guerra que é muito forte. Muito forte. Aconteceu o maior incêndio florestal em 2020. O maior incêndio florestal que a mídia noticiou. O maior incêndio florestal aconteceu nesse ano de 2020. Você sabe onde foi esse incêndio florestal? Alguém sabe? Não foi na Amazônia, não. A mídia queria que fosse na Amazônia. Mas não foi na Amazônia, não. Foi na Austrália. Um incêndio enorme, enorme. Imagina a quantidade de animais que morreram, sem saber para onde ia. As pessoas fogem porque são inteligentes, saem daquele lugar. Os animais não sabem de nada. Não sabem se vai para um lado, se vai para o outro. Morrem queimados. Aconteceu em 2020. Os gafanhotos, nós falamos que na América do Sul, mas aconteceu fortemente na Ásia. Acabou com grãos de vários países. Aconteceu em 2020. E o coronavírus? SARS-CoV-2. O novo coronavírus. Que coisa atrapalhada. Já teve pandemia anteriormente. Já teve peste negra. Matou muita gente. Mas foi naquela região. Já teve a gripe espanhola, que inclusive chegou no Brasil. A gripe espanhola que não tem nada a ver com Espanha, né? A gripe espanhola foi um vírus que os soldados americanos levaram, né, na Primeira Guerra da Europa. Matou um tanto de gente, mas a Espanha não entrou em guerra na Primeira Guerra. Ela ficou neutra. E como neutra, ela noticiou a gripe e colocou o nome de gripe espanhola, porque quem noticiava era aquele país que não estava na guerra, que sabia de muita coisa. Mas morreu muito espanhol também. E chegou no Brasil. Mais de 15 mil mortos em São Paulo, mais de 20 mil mortos no Rio de Janeiro, vieram nos navios, né? Há relatos no Rio de Janeiro que os corpos ficavam jogados lá, sabia o que fazer. 15 mil mortos, mas não se compara com o coronavírus, novo coronavírus. Não se compara.
mais de 1.400.000 mortos, mais ou menos, está chegando nisso. Mais de 56 milhões de pessoas infectadas, né? Que coisa, né? Mas graças a Deus a vacina está chegando. Falei que, eu li a notícia que daqui uns 20 dias, mais ou menos, no máximo, a vacina ela vai ser começada a aplicar nos Estados Unidos. E né, não vai ser obrigatório, com certeza não vai ser obrigatório, mas a vacina é boa, né? Enquanto a vacina da gripe imuniza, tem uma eficácia de no máximo 65%, com esses laboratórios modernos, a vacina contra a Covid-19 já chegou registrado 97,5% de eficácia. É muito boa, né? Mas tem que ter coragem de tomar também, né? Mas vai ser a solução, porque senão esse vírus não vai parar de pegar nas pessoas, né? E, terminada a pandemia, as pessoas vacinaram, pastor, estão imunes, mas só que os países quebrados, tem muito país que está quebrado e não consegue se reerguer, não se consegue reerguer. Estados Unidos, ele vai lançar um pacote, né? Já lançou como auxílio emergencial de 2 trilhões de dólares no início da pandemia. Agora está para ser aprovado pelo Senado e vai ser aprovado porque esse novo presidente, né, que assumir, ele é mais a favor do que o do Donald Trump, de que um pacote seja aprovado de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares é mais que PIB de muitos países em redor do mundo. O PIB do Brasil, antes da pandemia, não chegava a 6 trilhões de dólares. Vai liberar 3 trilhões de dólares. Mas o que vai acontecer depois? Vai haver uma quebradeira. Tem que agir muito forte em operação coordenada dos bancos centrais, para que o mundo não quebre. Mas se houver quebradeira, aí alguém pode falar assim, aí está o palco para que venha uma pessoa e fala que vai ser o salvador do mundo e esse palco para o anticristo está armado. Não sei, pode ser, quem sabe. Depois dessa crise, dessa pandemia, surge um salvador que vai erguer as economias. Não sei, né? Só sei que os sinais são latentes, os sinais estão muito fortes. Jesus está voltando, amém? Não se esqueçam, coloque isso no coração de vocês. Eu gostaria que vocês nunca esquecessem disso que nós falamos hoje, né? Bom, agora rapidamente, tem um sinal que é mais forte que a pandemia. Não menosprezando aqueles que ficaram doentes, aqueles que perderam parentes pela Covid, é mais forte que rumor de guerra, é mais forte que tudo. E esse sinal aconteceu. Preste atenção. Israel é o relógio de Deus. Tudo acontece em função e em razão de Israel. O Salvador, ele nasceu em Israel. O Salvador, Jesus, vai voltar em Israel. Primeiro vai voltar, né, nas nuvens, aquela coisa toda que nós já explicamos. Mas é por causa de Israel, né? E Israel, aconteceu um fato muito importante que aconteceu em agosto desse ano. Inédito, nunca aconteceu. Israel assinou um tratado de paz. Esse tratado foi costurado por Donald Trump desde o início do ano. Antes da pandemia, Donald Trump estava costurando esse tratado. E esse tratado de paz foi assinado agora em agosto entre Israel e Emirados Árabes Unidos. A nação mais poderosa, junto com a Arábia Saudita, são os dois mais ricos do Oriente Médio, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Eles assinaram um tratado de paz. Mas que coisa louca. A gente sabe que não vai haver paz naquela região. Agora eles vêm com paz. O negócio foi tão forte, mas tão forte, que semanas depois tinha um avião comercial de Israel pousando no maior aeroporto do mundo, que é um aeroporto de Dubai, no Emirados Árabes. Nunca um avião de Israel ia pousar na nação daquela. Pousou. No maior prédio de Dubai, pesquisa no Google isso aí, estava projetada a bandeira de Israel. A bandeira, quantas vezes queimadas. Os árabes, os muçulmanos têm ódio
dos judeus, dos israelenses, né? O bem contra o mal, Satanás instigando, os demônios instigando isso aí. Agora vem falar que tem paz entre Israel e o mundo árabe. O mundo árabe é composto por mais ou menos 50 países. Alguns países já adiantaram que quer que esse tratado de paz se estenda com eles também. Olha, vai ficar amigo de todo o Oriente Médio. Que coisa impressionante aconteceu em 2020. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Mas nós sabemos, e está na Bíblia, que não vai haver paz. A paz será só no milênio. Aí sim, a paz duradoura. Então, é aquilo que Jesus falou, né? No final dessa parábola. Quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Então, esse sinal para mim é o mais forte. Não menosprezando os outros, essa paz em Israel, né, é gritante, é forte. Israel se espirrar, você tem que olhar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus para a volta de Jesus. Eu quero saber, os irmãos entenderam o propósito dessa nossa mensagem? Não é novidade. Tudo está estampado nos jornais. Eu só gostaria que nós, como cristãos, ficássemos mais atualizados tem muita fonte para a gente buscar informação. Vamos ficar informados, que isso nos ajuda principalmente ao destino das nossas almas. Para finalizar, já que nós falamos de 2020, tem um filminho muito pequenininho, 2 minutos. Vou pedir para o Gabriel passar e vocês prestem atenção. O som, ele está meio assim, a imagem não está muito boa, né? Mas resume tudo aquilo que 2020 está apresentando para a gente. Olha lá, Gabriel. Um ano que esta geração está presenciando fatos até então inimagináveis. Em 4 meses, Estados Unidos e Irã quase entram em guerra. Na Austrália, o maior incêndio da história do país matou aproximadamente 1 bilhão de animais. Na China, Paquistão e África Oriental, uma praga de gafanhotos dizima campos e plantações. Cerca de 400 bilhões de gafanhotos. O número é 51 vezes maior do que a população mundial, podendo agravar a crise de fome na região. Covid-19. Um vírus que colocou até as nações mais poderosas de joelhos, derrubando a economia de todas as nações. O famoso direito de ir e vir, de repente perdeu valor. Alguns já usam de autoritarismo para lacrar igrejas e prender pessoas. E em nome da saúde, pessoas estão sendo rastreadas pelo sinal do celular. Com as divergências na forma com que cada um decidiu lidar com a crise, já vemos aqueles que clamam por um governo global. Uma coisa é certa, o palco está sendo preparado. Até quando você irá ignorar os sinais? Deus está usando eles para te avisar, te despertar, para salvar a sua alma enquanto há tempo. Pois quando a porta se fechar, não haverá mais nada o que fazer. Já posso ouvir os seus sinais. Ele vem pra me levar pra um lugar de paz. Hein? Como diz o vídeo, até quando vamos ignorar esses sinais? Estejamos atentos, né?
Eu agradeço a Deus, né, pastor, a oportunidade, que foi um meio pelo qual Deus pôde usar aqui todos que estão comprometidos com essa mensagem, de despertar a igreja. Vamos estar atentos aos sinais, que isso nunca sai do teu coração, até que Jesus busque, nos leve para Ele. Amém? Vocês entenderam a mensagem? Amém.